Olá, queridos amigos. Hoje estamos aqui com a doutora Elaine e ela vai falar de um tema um pouco mais abrangente, né? Ela vai falar sobre as principais doenças e problemas acometidos aos gatos de uma forma geral, né? Elaine, muito prazer em te ver, em ter tua participação aqui com a gente, conosco, para falar um pouquinho mais sobre gatos, esclarecer algumas dúvidas, né, sobre problemas mais frequentes que acontece no dia a dia, né? Que vocês como veterinários acabam atendendo, né? Para ajudar a gente como tutor, como criadores também a entender e identificar um pouquinho mais. Carla, primeiramente eu quero agradecer o convite e parabenizar vocês pelo aniversário de 15 anos do Gatil, de criar essas belezas, essas maravilhas de Deus, né? Queria agradecer também a indicação da minha amiga Cíntia, muito querida, e estou aqui à disposição. Espero que a gente consiga ter um papo bem legal, que eu consiga passar a minha experiência aí com os gatos, né? Estou formada há 20 anos. Os gatos sempre foram a minha paixão, né? Desde criança. E agora, assim, mais recente, com essa ênfase na medicina felina, assim, ela é uma medicina em ascensão, então eu tenho voltado, assim, os meus estudos, os meus atendimentos para a área de felinos. Eu Ah, estou à legal. disposição das suas perguntas. Legal, é bom ver, né, nesses 15 anos que a gente comenta como as coisas mudaram, evoluíram, né? Muito, muito bom, né? Com certeza. Elaine, quais são assim os casos, os problemas mais comuns em pacientes felinos? Então, pensando na minha rotina, o que é mais comum de eu atender dos meus pacientes felinos são os problemas relacionados ao trato urinário. Então, essência renal, aguda ou crônica, os problemas relacionados a cistites, né, que podem ser aquela cistite gerada por estresse, cistite gerada às vezes por presença de cálculo, né, na passagem da uretra, de plug, de cálculo na passagem do ureter, mais raro cistite bacteriana, seguido do problema do trato urinário, vêm os problemas digestivos, né? Então, aquele gatinho que apresenta vômito, diarreia, né? Que podem ter uma imensidão de causa por trás. Então, pode ser causado por alergias alimentares, por linfomas, por pancreatite, por triadite. Eu não vou assim me adentrar muito nessas alterações, porque eu sei que meus colegas já abordaram esses temas anteriores, né, nas suas entrevistas anteriores. Mas falando no geral, assim, o que eu mais, assim, os gatinhos podem apresentar. Então, os problemas urinários, né, os intestinais, problemas dermatológicos, bem comum atender, né, e aí mais comum a gente pega as alergias e as dermatofitoses, né, que são as micoses, problemas dentários, muito gato às vezes deixa de comer por problema dentário. Aí já mais nos animais mais idosos, né, os problemas locomotores, né, as artroses e artrites, que muitas vezes diminui a qualidade de vida, porque o gatinho sente dor, às vezes ele sente dor até para se locomover até o alimento, se locomover até a caixinha de areia. As comorbidades, às vezes induzidas pelo vírus da FIV e da FeLV, né? A FeLV é uma realidade no nosso país, né? E é uma virose que está também em ascensão, contrário, às vezes, a outros países, onde eles têm uma diminuição de casos. No Brasil, a gente percebe que tem um aumento dos casos da FeLV. A obesidade é bem comum a gente atender também, e as suas comorbidades, né? Geralmente o paciente obeso pode evoluir por uma diabetes. No geral, são essas alterações, assim, que eu atendo dos meus pacientes felinos. São muitas, né? Se a gente for olhar, né? E o gato, né?
E não é fácil, né? Então, eu sempre falo, né, para os meus clientes, quando eles perguntam, né, claro, a gente acaba tendo contato e às vezes eles têm umas dúvidas, a gente sempre orienta, procure um médico veterinário que ele vai poder avaliar fisicamente, vendo, avaliando, que é a melhor forma, né? E sempre também levar o máximo de informação, não esquecer de detalhes, né? Porque ajudam também, né, na identificação, né? Porque a gente sabe É, que os isso gatos... Ah, eu desculpa. citei, tem mais, né? Eu citei as mais comuns, mas tem uma gama de patologias que eles podem apresentar, né? Uhum. E a gente sabe que os gatos, eles são assintomáticos, né? É, o que você recomendaria para os tutores, para, né, me incluo também, né, como criadora e tutora também, né, o que a gente deve observar, acompanhar, né, e para identificar de forma proativa alguma diferença no gato, né? A gente sabe que a gente já ouviu também outros, como você citou, outros, né, colegas veterinários citando alguns sinais, né? Mas nem sempre a gente percebe. O gato, quando ele não tá legal, ele também costuma não se mover muito, enfim, né? Mas além disso, o que a gente poderia prestar atenção, ligar o sinal de alerta? Sim. Como você falou, os gatos, eles são muito discretos, né? Então, muitas vezes os gatos arrastam patologias aí de uma forma silenciosa por semanas, meses e até anos. Então, o gato, além dele ser discreto para manifestar as patologias, eles são animais de rotina. Então, o que eu acho muito importante, o que eu gosto assim muito até que eu me identifico na clínica felina é que geralmente o tutor ele percebe a alteração na rotina do gato, assim, por exemplo, o gatinho sempre vai te receber na porta quando você chega, ou você vai para o banheiro, ele te acompanha atrás. Então, por exemplo, parou de fazer isso, parou de te receber, parou de te acompanhar até o banheiro. Essas coisas que são detalhes sutis já podem sinalizar algum desconforto no gatinho. Mas de uma forma mais ampla, assim, pensando nessa parte da mudança da rotina, né, dele parar de fazer coisas que ele é acostumado a fazer diariamente, as alterações físicas mesmo que ele pode sinalizar. Então, vômito, alteração nas fezes, né? Então, tanto como então um cocô que é sempre firminho começar a ser um cocô pastoso, ou até mesmo ausência de fezes na caixinha, excesso ou diminuição de xixi na caixinha, xixi fora do lugar, cocô fora do lugar, aumento ou diminuição no apetite. O aumento também pode sinalizar uma doença de fundo, né? Assim, aquele gatinho que sempre comeu um tanto, de repente ele virou um gato glutão, um gato que fica te pedindo comida toda hora, um gato que começa a comer coisas que não comia antes, às vezes até objeto mesmo, mastigar plástico, mastigar às vezes fios, assim, né? Às vezes eles assumem um apetite depravado, né? O sistema locomotor também, a forma como esse animal caminha. Por exemplo, antigamente ele saltava do chão até o móvel, daí agora ele já titubeia para saltar, ou ele cria rotas, né? Sobe primeiro no sofá ou ou numa cadeira, em outra coisa, para chegar até onde ele quer. Vocalização, gato que de repente começa a miar demais, pode sinalizar alguma coisa. Prostração, sonolência e excesso de lambedura do pelo, né? Acentuar a lambedura, ou o contrário, que é aquele pelo sem asseio que a gente vê às vezes. Como a gente sabe que os gatinhos gostam muito de se limpar, de repente ele para de se limpar, você vê aquele pelame, um pelame feio, arrepiado. Isso tudo pode sinalizar que alguma coisa não está bem com nossos gatinhos. Legal. Várias dicas, né? Na verdade, ficar de olho, né? Sim. Eu acho que a gente percebe, né, aquele tutor que está sempre acompanhando, às vezes, claro, quando tem mais gatos, talvez é mais difícil de identificar.
mas é importante sempre acompanhar, mesmo dedicar um tempo brincando, cuidando, verificando, né? Que a gente consegue ver realmente essas diferenças. Com certeza. E como você falou, né? Você pode nos explicar um pouquinho sobre a diferença entre alergias, dermatites, fungos e lesões, porque é um assunto assim que claro, tem fotos na internet, assim, né? Mas assim confunde muito, né? Eu sempre digo assim, a melhor forma é realmente levar no veterinário para poder verificar, né? Mas assim, o que você puder compartilhar com a gente também. Sim. Bom, em geral, na verdade, a dermatologia veterinária ela é bem desafiadora, porque muitas vezes uma lesão ela pode sinalizar uma diversidade de patologias. Né? Então, brincando assim, a grosso modo, tudo coça, tudo fica vermelho, tudo cai pelo e tudo vira uma ferida. Né? Mas as causas são diversas. Então, por exemplo, a alergia em si, no gatinho, ela geralmente manifesta em forma de coceira. E o gato, diferente de um cão, por exemplo, quando ele se coça, é muito difícil você ver, às vezes, o gato se coçar mordiscando ou passando a patinha, assim, como o cãozinho. Geralmente, ele acentua a lambedura, ele se lambe mais. E como ele se lambe muito e o gato tem aquelas espículas na língua, que já é até especializado para remoção da sujeira do pelo dele, ele acaba nesse ato de intensificar a lambedura daquela região que está coçando para ele arrasta o pelo junto. Então, ele arrasta o pelo, ele cria uma área de alopecia, uma área sem pelo. Criando essa área sem pelo, ele acaba deixando a pele dele mais favorável à ação da língua formar uma ferida. Então, muitas vezes a gente acha aqueles gatinhos com área sem pelo e com algumas lesões disformes, assim, a lesão da alergia, ela, que a gente fala, a placa eosinofílica, né? Ela pode ser uma ferida vermelha, uma ferida que você vê ela úmida, geralmente mais úmida. Nem sempre você encontra crosta de pus, porque o gatinho acaba limpando e removendo essa sujidade, mas é uma ferida que se apresenta. Sem aquele pelo, geralmente, você percebe áreas de pelo como se ele tivesse picotado, que é a própria ação mecânica ali da língua cortando esse pelo e levando ele embora. Aí, o que acontece? Essa área de alopecia, se ela se manifestar de uma maneira sem ferida, ela pode também confundir, às vezes até o próprio clínico, com uma micose, porque a principal manifestação da micose nos gatinhos são áreas sem pelo, áreas alopécicas. Geralmente, na micose, elas são áreas circulares. Só que o grande diferencial entre a alergia e a micose é que a micose normalmente ela não coça. Então o gatinho tem aquela área ali circular, sem pelo, ou às vezes não tão circular, meio disforme, mas e ele normalmente nem se importa. Tá lá, tá sem pelo, ele não se importa. Geralmente é o tutor, que é a hora que tá escovando, ou tá lá vendo o gato, brincando com o gato, acha lesão. Aí é a importância de levar no veterinário para que ele faça o diagnóstico. Lógico que o diagnóstico ele é baseado muito na anamnese, né? O que o seu gatinho, sobre, por exemplo, a alimentação que ele comeu recentemente, passou algum produto ou não, tomou banho ou não, coça ou não, principalmente lambe ou não, essas perguntas que devem ser, que é importante que sejam feitas, né? E fazer o diagnóstico diferencial, basicamente, é com a cultura fúngica. Coleta esse pelo, manda para análise. Essa cultura ela pode demorar de 20 a 30 dias para sair o resultado. Pesquisar a presença de pulgas ali, que geralmente é uma das causas que pode causar a alergia nos gatinhos. Então, durante esse exame físico do clínico, do colega, ele também já pode
chegar no diagnóstico diferencial aí dessa lesão que foi encontrada no pelo do gatinho. Pensando assim em feridas, nas lesões, como você me perguntou, né? Acho que o que a gente mais deve se preocupar são com as feridas que não cicatrizam, né? As feridas que não cicatrizam, que você fez um tratamento, levou ao veterinário e ela, ou às vezes você ainda não levou ao veterinário e ela está ali há algum tempo, é muito importante a gente pensar em doenças mais graves, né? Por exemplo, feridas que não cicatrizam, pode ser câncer de pele, carcinoma de células escamosas, né, que é mais comum no gatinho branco, que toma muito sol, esporotricose, que é um fungo uma micose profunda, né, e um fungo que é uma zoonose muito importante, tem regiões que são bem endêmicas para esporotricose, e até leishmaniose, né, leishmaniose, os gatos podem ter leishmaniose, então as áreas endêmicas, o gatinho pode ser acometido. Carla, então, a gente, né, eu trouxe umas imagens de algumas lesões e feridas e áreas de alopecia, que são as áreas sem pelo, para a gente poder ilustrar, para que as pessoas entendam como são bem parecidos, né, os quadros. Se a gente puder ir passando, eu Sim. tenho aqui, por exemplo, um caso de intolerância alimentar, que aparece a foto de um gatinho com lesão na fontanela, que é essa região que é perto dos olhinhos, né? Olha, é uma ferida vermelha, né? Ele coçava bastante, e esse gatinho foi fechado em biópsia, que é alergia alimentar a pescado. Então, ele, por comer peixe, ou ração à base de peixe derivados, ele desenvolveu essa coceira na região da cabeça. Temos também uma outra foto, que é de um perfil de um gatinho com aumento de volume. Bom, isso é muito importante também a gente pesquisar nos nossos gatinhos. Qualquer aumento de volume, qualquer nódulo, qualquer bolinha, é importante que isso seja investigado, porque pode sinalizar também uma diversidade de alterações, principalmente tumores de pele. Então, nesse caso do gatinho laranja, que tem um aumento de volume no nariz, é um tipo de fungo que é uma criptococose, é um fungo sistêmico, que ele pega através das fezes dos pombos, né? Então, geralmente, esses gatinhos de vida livre, que podem até frequentar, por exemplo, telhado, onde tem presença de pombo, eles podem inalar o esporo através das fezes e se alojar no nariz e desenvolver essa alteração. Temos uma gatinha preta sem pelo na região das patinhas, né? Essa gatinha é um quadro alérgico. Nossa. É uma dermatite alérgica, essa gatinha sem pelo, ó. Lembra também dermatite alérgica picada de pulga, ela pode se manifestar nessa região. Essa gatinha com essa barriguinha bem piladinha, uma gatinha branca e preta com a barriguinha piladinha, já é já é dermatofitose, é fungo. Bastante, né? A gente vê que são várias áreas, né? Sim. Já tem uma lesão bem parecida de uma gatinha bicolor com a barriguinha despelada, que já é alergia também, é alergia alimentar. Um gatinho, eu trouxe uma foto de um gatinho branco e laranja com uma lesão em face, bem vermelhinha também, é um gatinho também com alergia, é um granuloma eosinofílico. Já um outro branquinho com uma lesão parecida no nariz já é micose. Então, assim, elas são bem semelhantes, né? São bem semelhantes. Por isso a importância de, sempre que ache uma feridinha no gatinho, levar ele ao veterinário para que seja feito o diagnóstico preciso
para poder tratar corretamente. Um tutor olhando assim, a gente parece, né, alergias, ou enfim, mas a verdade é que tem suas diferenças, né, e realmente só uma avaliação, e como você falou, o teste, né, para poder fechar Isso. realmente um diagnóstico e fazer o tratamento adequado, né, não ficar passando também qualquer coisa no gato, né, às vezes já ouvi também a pessoa, passei uma pomadinha que eu passo no meu bebê, passei no gato, não, né, além de agravar, às vezes, né, fica uma região irritada, insensível, né? Com certeza, e principalmente porque o gato se lambe muito, muitas vezes pode ter até algum produto ali nessa pomada que o gato seja intolerante. E na intenção de tratar, pode, além de não, talvez agravar o problema, gerar um outro problema por uma intolerância medicamentosa, né, no gatinho. E tem também, né, justamente a medicação também, né, às vezes, ou se a pessoa dá uma medicação também logo, informar o médico veterinário, acabei dando uma medicação, porque às vezes pode causar reação com alguma outra medicação, né? Com certeza. Os gatos, eles têm uma alteração na metabolização de muitas drogas. Então, é muito importante que não faça medicação sem o acompanhamento veterinário, porque tem medicamento que pode ser fatal até para o gato. Que para a gente, por exemplo, fazendo essa comparação, eu tinha em casa porque eu dou para minha criança, tem medicamento que leva à morte e que a gente às vezes trata para dor e febre uma criança, o gato pode se tomar, pode levar a óbito. Então isso é muito importante, não medicar jamais sem que o veterinário autorize. Eu sempre brinco, né? Se você leva o filho para o médico pediatra, né, especializado, leva o gato no médico do gato, no veterinário de felino, né, que ele vai poder também né, identificar melhor, né, as causas e ajudar efetivamente no que for preciso, né. Exatamente. Você pode falar para a gente já falou um pouquinho, claro, sem precisar, né, mas assim, um pouquinho sobre os problemas respiratórios? Sim. Bom, o problema respiratório mais comum que a gente observa geralmente nos felinos são os relacionados ao complexo respiratório felino, né? O que é isso? É a gripe dos gatinhos, né? Então, o complexo respiratório felino, ele é causado por basicamente 4 agentes, né? Então, dentre esses agentes, tem o herpes vírus, o calicivírus, a clamidófila e a bordetella. O herpes vírus, ele é um vírus que ele pode ficar incubado. Então, quais são as manifestações que os gatinhos podem ter? Secreção nasal, secreção ocular. Às vezes, esse gatinho, se o agente acometido for o herpes vírus, ele pode desenvolver uma rinite crônica. Ele pode ser um gatinho que, com frequência, ele se agudiza, né, dessa alteração respiratória. Então, ele pode ficar bem um período, num momento de baixa de imunidade, ele pode reagudizar, então apresentar novamente esse sintoma. O herpes vírus, ele pode se alojar no ducto nasolacrimal e esse gatinho ter uma manifestação que é aquela epífora, né, que é um lacrimejamento, ou às vezes ele chega assim piscando, né, com blefaroespasmo. Tem gatinho que pode evoluir para úlcera de córnea, né, numa fase mais grave da doença respiratória. O calicivírus, por exemplo, é um agente que pode dar úlcera na língua. Então, às vezes, o gatinho, além de apresentar a secreção nasal, secreção ocular, às vezes os olhinhos ficam muito edemaciados, muito inchados, eles podem ter febre, ele pode ter, se ele tiver com essa úlcera na língua, ele pode babar, ter alteração no apetite, porque não consegue comer por dor, né? É mais comum, geralmente, em gatinhos que vêm de área com população, com alta densidade, a gente fala. Então, gatinhos, às vezes, que vêm de abrigo,
que vem de gatinhos que não tem, assim, que não consegue fazer um controle dessa parte respiratória, ou às vezes gatinho, às vezes o tutor pega o gatinho de rua, ele já pode vir adoentado, assim, né, portando esse... então, esses gatinhos com o complexo respiratório felino, eles podem se apresentar com espirro, tosse, secreção nasal, secreção ocular, pode ter úlcera de córnea, eles podem ter febre, pode chegar febris no consultório, com falta de apetite. Saindo dessa parte das doenças respiratórias por agentes, a gente entra também nas doenças alérgicas, que são as bronquites alérgicas ou asma. Então, os gatinhos que possuem a bronquite alérgica, a manifestação principal é tosse. Então, é aquele gatinho que, de repente, ele começa a tossir. Geralmente, como que é a manifestação dessa tosse? Assim, eles assumem como se fosse uma posiçãozinha de esfinge, assim, eles ficam abaixadinhos, abrem as patinhas da frente, assim, e tossem mesmo, e fazem um barulho como se fosse um ganido de ganso, né? É uma tosse mesmo, né? Eu sei bem, eu tenho muita tosse, eu não vou tossir. E as causas também são diversas. Pode ser por fumaça, né? Geralmente os inalantes. Então, fumaça, então, naquela casa que tem tutor fumante, às vezes incenso pode desencadear uma crise, aerosol, às vezes passa esses aerosols de cheiro na casa, pode desencadear crise. Areia, às vezes é aquele gatinho que vai usar areia, dependendo da areia, se for uma areia muito fininha, ele pode sair, e depois que ele sai da caixinha, ele pode manifestar aquele comportamento de tosse. Perfume, às vezes, que o proprietário, que o tutor usa, né? O tempo também, né? Às vezes, no tempo muito seco, pode desencadear a tosse também. E acho que tem um vídeo de um gatinho tossindo, acho legal passar. Vamos ver o vídeo da tosse, né? Dá para ver bem ele tossindo. Sim, sim. Esse é um pacientinho meu, que agora ele até mudou do Brasil, está no Canadá, ele teve uma crise bem importante, que ele precisou até ser internado, né? Porque aí, nesse caso, os gatinhos, o que acontece na bronquite? Os gatinhos, eles têm uma broncoconstrição, né? Então, os brônquios deles, eles fecham, eles podem fechar. Então, além da tosse, numa crise mais forte, você pode até auscultar chiado, escutar mesmo, nem auscultar, escutar. O próprio tutor, sem pôr o esteto, ele pode ouvir o gatinho apitando, aquele chiado mesmo, que simbolizando que os brônquios estão fechados. E aí, às vezes, até é emergencial levar esse gatinho. Tem gato que às vezes tem até que fica no oxigênio, dependendo da intensidade da crise que ele entra. Então, às vezes, ele tem que ser posto em oxigênio, medicado com medicamentos que façam a dilatação dos brônquios, né? É um gatinho que vai precisar, muitas vezes, até usar bombinha, né? Tem isso também? Tem. Existe já no mercado a bombinha própria para os gatinhos. Há um tempo atrás, a gente só conseguia importar, que era uma que tinha no Canadá, só que agora já tem uma
uma nacional, mas pode até usar o espaçador, assim, né? Que eles precisam de um espaçador para você adequar a medicação que é em bomba, porque eles não sabem, né, inalar. Então, você usa um aparelhozinho que é um espaçador, você pode adaptar também o espaçador infantil, que criança usa. É o tratamento da Ah, bronquite. o Isso, ele inalador, se né? Ah, sim. um espaçadorzinho, como se fosse um tubinho, assim, onde você encaixa o remedinho que você vai borrifar lá dentro para ele inalar. Eles se beneficiam muito disso quando eles estão na crise. Saindo das bronquites alérgicas, tem as pneumonias, né, as pneumopatias, que podem também ser causas diversas. O gatinho, nem sempre ele vai tossir, ele pode apresentar mais alteração no padrão respiratório, então aquela respiração rápida, forçada, uma respiração mais curta, às vezes parece que ele está mexendo mais rápido a barriguinha, assim, respirando profundo, pensando assim, um gatinho com pneumonia também ele pode apresentar febril, ele pode ter perda de apetite, e as efusões. O que são as efusões? As efusões são acúmulos de líquido dentro da cavidade torácica, que pode ser efusão na pleura ou efusão pericárdica. O gatinho que tem efusão, geralmente tem também outras doenças de base, né, que é preciso ser investigadas. Ele não é um evento só pulmonar. Geralmente tem outras coisas levando a uma efusão. Então, o gatinho que está em efusão, ele tem muito desconforto respiratório. Então, a respiração ela fica muito mais forçada ainda, dificultosa, às vezes até eles respiram de boca aberta, é difícil você ver um gatinho respirar de boca aberta, né? Às vezes eles chegam respirando de boca aberta, com bastante dificuldade de expandir o tórax, então a respiração é curta. Tem um vídeo também de um gatinho com uma efusão. Eu não sei se dá para gente... A gente tá vendo, Tá. sim, dá pra ver ele Você vê que a rapidinho, barriguinha né? afunda e a barriguinha afunda, que você até vê aparecer. Isso é emergência. Perceber um gatinho assim, você tem que levar correndo para um veterinário, porque no caso da efusão, o tratamento é você drenar, você tira esse líquido que está aí. Você consegue drenar, não é nada assim difícil. Às vezes até dá para drenar com o gatinho acordado. Então você funciona esse líquido que está aí dentro. Esse líquido ele pode ter diversas origens, né? Pode ser até às vezes por briga, né? Gatinho que briga, que tem perfuração do tórax com migração de bactéria aí, ele pode fazer um piotórax, né, que gera também esse acúmulo de líquido ali. Pode ser as efusões, que já é um líquido claro, que tem geralmente é secundário a outras doenças. Pode ser quilotórax, às vezes gatinho que tem um trauma na região torácica, ele pode traumatizar o ducto torácico e gerar o quilotórax, né? Ou às vezes gatinho que tem colesterol e triglicéridos aumentados também. E também os gatinhos que têm acesso à rua, eles podem ter esse padrão respiratório, mas terem hérnia diafragmática, por exemplo, o gatinho que sofre atropelamento, às vezes, eles podem ter uma hérnia diafragmática, que é o que? Por um trauma, às vezes uma queda, ou um trauma de um atropelamento, de um chute, pode gerar ruptura do diafragma com entrada das estruturas do abdômen, né, de alça intestinal para dentro do diafragma. Isso gera uma respiração muito parecida com a efusão, que é essa respiração curta. Então, tudo assim, quem vai diferenciar é o veterinário, né? Mas é importante que o tutor fique atento nessas mudanças de padrão respiratório, sempre são muito importantes e merecem uma visita no veterinário. E tem umas que são bem sérias até, que pode até combinar com a cardiorrespiratória.
É, esse vídeo mostrou bem, né? Com certeza. Eu sempre falo, né? Se o gato estiver sangrando muito diferente, corram. Isso mesmo. Elaine, né? Atualmente, na sua opinião, qual seria o protocolo ideal, né, de cuidados, vacinas e exames, né, que o tutor deveria ter com os gatos, considerando, né, todos esses riscos que a gente fala da leucemia, que você falou que também tem aumentado bastante no casos no Brasil, né, as estatísticas, né? A gente até também conversou com uma pessoa sobre uma empresa de vacinação, ela até comentou, né, que a própria Vassalva também atualizou, né, a esse ano, Eu tô né, o protocolo aqui na nossa região, que antes era internacional e não tinha, e realmente eles reforçaram isso, né? Inclusive nós também passamos a agora fazer essa vacina, né? Mudamos, seguimos o protocolo, acho que é importante, né? Mas claro, de forma geral, assim, né, considerando assim o Brasil, né, não falando em regiões, né, porque há um tempo também a gente ouvia falar, no sul não, né, mas as pessoas também viajam, né, se sim, mudam. sim. Isso, isso. Então, realmente, a gente não sabe como que vai ser o futuro, né? Então, por exemplo, quem esperava uma pandemia? Então, eu tenho bastante cliente que morava em apartamento e por conta da pandemia mudou para casa. A gente adota um protocolo assim para animal exposto, animal mais não exposto. Mas não sabemos qual que é o futuro. Então, eu acho importante, assim, o que eu acho que seria um protocolo importante, assim, de cuidados, né? Fazer o exame de FIV-FeLV, isso é importante para qualquer animalzinho. Já tem um animal na casa, vai chegar um novo animalzinho, sempre testar, né, esse novo integrante. A vacinação, junto com o seu veterinário, chegar no consenso qual a melhor, né? A tríplice, a quádrupla ou a quíntupla, né? De acordo com o estilo de vida que esse gato vai ter, mas eu acho legal fazer sim a quíntupla, porque justamente por isso que a gente conversou, a gente nunca sabe se vai haver uma mudança ou não na nossa vida, e se você tiver oferecer essa proteção a mais para o gatinho, sempre é muito válido. Então, vacinações anuais, eu acho muito importante. Levar o seu gatinho frequentemente no veterinário, né? Pelo menos uma vez ao ano, a depender da idade, né? Então, um gatinho, conforme ele vai envelhecendo, ele precisa de uma visita um pouco mais constante, justamente por aquilo que a gente falou lá atrás, que os gatos são assintomáticos, são discretos. Então, muitas vezes eles têm alterações que o proprietário, desculpa, o tutor ainda não percebeu, mas que um veterinário pode perceber através de um exame físico, através de exames, né? Pensando no cuidado domiciliar, assim, né? Usar sempre antipulgas, vermifugar, oferecer fontes de água, assim, sempre abundante. Então, sempre espalhar água pela casa. O gato é um animal que gosta de explorar o território, então é importante que sempre onde ele passa, ele encontre uma águazinha para ele beber. Ração de boa qualidade, dieta úmida, né? Muito importante oferecer sachê para prevenção das doenças, da doença renal crônica, manejo da caixinha, né? Então, é importante, por exemplo, que você tenha pelo menos uma caixinha a mais no número de gatos. Essa caixinha, ela tem os locais, assim, específicos também que ela deve ficar, nunca perto do alimento, nunca perto da água. Também, quando você tem mais de uma caixinha, de preferência que elas não fiquem muito perto uma da outra também, que o gatinho às vezes pode entender como uma só e às vezes se aquele tutor não está em casa para limpar aquela caixinha com frequência, às vezes o gatinho pode segurar o xixi, pode segurar as fezes, então é interessante que ele separe as caixinhas, tenha uma em cada local da casa. Eu acho que no geral, assim,
seria assim esses cuidados básicos, assim, que eu acho que até a gente já foi abordado por outros colegas, mas muito importante visitar o veterinário, né, com frequência, e cuidar do manejo, também oferecer, brincar, né, é importante que o gato tenha também esse enriquecimento ambiental. Então, nem que assim, o gatinho, eles gostam de brincar até por um período pequeno, assim, às vezes, com o proprietário. Então, às vezes, você chega 10, 15 minutinhos que você gasta do seu tempo lá brincando com o gatinho, já ajuda no enriquecimento ambiental. É importante também você oferecer na casa, dispor na casa locais elevados para que esse gatinho possa ficar. Gato gosta de lugar alto, então, se possível, ter prateleira, ter, se possível, esses arranhadores altos, tocas, né? Eles precisam de ponto de fuga, de refúgio. É importante que você tenha, não precisa ser nada muito elaborado, às vezes uma caixinha de papelão já pode servir como uma toquinha para o seu gatinho. Ah, legal. Isso tudo entra na saúde geral, né? A parte de enriquecimento ambiental é bem importante também como saúde geral para os gatinhos, por causa do estresse, né? O estresse adoece o gato. Então, quando a gente fala em estresse para o gato, qualquer coisa mais insignificante que para a gente possa parecer, para o gatinho pode ser um motivo de liberação de cortisol, de estresse, né, do hormônio do estresse. Então, isso é muito importante também. Bem citado todos, né? Justamente até eu brincar, e realmente essa da caixa da liteira, da caixa de areia também é muito importante, né? Ou quem tem mais gatos, né? Às vezes e principalmente a adaptação, a gente sempre também recomenda para que eles não tenham esse momento de, eu não vou fazer porque o outro gato está. Elaine, quais seriam, na sua opinião, os exames de check-up, né, de rotina para um gato, né, considerando desde de 1 ano, claro que quando eles vão ficando obesos, né, a quantidade, talvez se, né, ou se ele tiver algum probleminha já identificado, tem que ser intensificada, né, mas assim, eu tenho tutor, tem 1 ano, vai fazer um check-up, fazer as vacinas, o que seria bom ele fazer também, né? É claro que a maioria dos veterinários também já devem proceder dessa forma, né? Mas assim, se fosse considerando a sua experiência, né, nesses anos, você já passou por também bastante coisa, né? O que você recomendaria? Bom, assim, depende um pouco da idade que esse paciente vai chegar ali na consulta, mas como a gente falou anteriormente, como os gatos são assintomáticos, eu acho muito importante que, além de exame de sangue, faça imagem. Então, é muito importante que a gente tenha ultrassom abdominal desse gatinho, porque no ultrassom, às vezes, a gente encontra muitas coisas que o gato não está externalizando. Então, eu acredito, o que eu gosto de pedir é hemograma, ureia, creatinina, isso é para qualquer idade, faixa etária, porque tem gatos jovens que já expressam alteração renal, né? Hemograma, ureia, creatinina, urina, as enzimas das funções hepáticas e ultrassom abdominal, eu acho que isso é o mínimo. Aí, lógico que vai depender, assim, isso a gente pensando num gato teoricamente saudável, né? Mesmo aquele gatinho saudável e que já está entrando numa fase mais avançada da vida, aí também é bom a gente fazer exame cardiológico, é interessante a gente checar 4, né, dos gatinhos que estão ficando mais senis, porque o hipertiroidismo é uma doença comum, os nossos gatos estão envelhecendo mais, e o hipertiroidismo é uma doença que também é associada ao gato senil, então é importante. Se ele chegar com alguma queixa respiratória, também podemos associar uma imagem de raio-x, né? Mas pensando no mínimo importante, eu acho que são esses exames, né? Hemograma, ureia, creatinina, ALT, fosfatase, ultrassom abdominal, urina,
E fezes também pode trazer bastante informação para a gente. Legal. Bom, Helena, a gente falou de tantas coisas, né? Te enchi de perguntas, foram tantos temas, tantos assuntos, né? Você passou, não sei se tem mais algum assunto que você gostaria de compartilhar, alguma dica importante para os tutores atuais. Eu vejo, né, eu compartilhando, eu vejo que, até comentei com o Jean, a gente teve hoje a notícia de uma cliente, o gatinho fez 1 ano, foi lá, fez o check-up, compartilhou com a gente, sabe? É tão legal, assim, ver como tá o resultado, enfim. Aí teve uma dúvida ou outra, eu sempre falei, não, confia no veterinário, acompanhe, faça assim, faça o que ele pedir, enfim. É muito legal isso, né? Eu vejo que aos poucos os tutores também estão vendo a importância, né? E considerando realmente, né, os gatos, os cães, enfim, os pets como membros da família, né? Talvez a situação, o momento, né, também tenha contribuído para isso, né? A prevenção, ver que realmente não é só o nosso cuidado, né? O cuidado que a gente tem do vizinho do prédio, do vizinho de rua, mora numa casa, tem o gato, o cão de rua que pode perambular pelo seu telhado, seu muro, entrar no seu jardim. Então ele não vai estar vacinado, você vai levar numa pet shop, vai levar, né, num veterinário, você na entrada, na recepção, né, no veterinário, eu sempre explico, né, não, mas é um lugar assim, na mesa do veterinário, quando ele atender, mas na recepção você pode estar encontrando um gatinho contaminado, enfim, né, então o risco sempre existe, né. Com certeza. Sim, eu acho que, assim, para a gente finalizar, bom, gatos são animais maravilhosos, são companhias maravilhosas, eu amo de paixão, é a minha espécie do coração. Eu acho que o tutor, assim, quem tem gato já sabe, mas talvez para os novos tutores que estão agora começando, né, no mundo dos gatos, é muito importante observar a rotina do seu animal, né? Então, como eu disse, assim, os gatos, como eles são animais de rotina, então qualquer alteração, por mais sutil que ela seja, é importante que é relevante, é relevante. Então, tem que cuidar, tem que estar sempre por perto, escovando, olhando esse pelo, olhando os dentes, observar se esse gatinho, quando vai comer, se ele vai comer e desiste, ele pode ter ali uma dorzinha no dente que não está, que está sendo que está sendo mal sinalizada. Vômito é uma coisa que assim, ele é às vezes subestimado, porque o tutor, gato vomita bola de pelo, não é bem assim essa história. Então, aquele animalzinho que está vomitando aí 1, 2 vezes no mês, é importante você verificar. Ficar atento a todas essas alterações, por mais discretas que elas sejam, é importante que ele vá no veterinário para a gente ter certeza que não é nada grave que pode estar instalando no seu animalzinho, né? E oferecer todo o amor e carinho que o gato merece, né? E você vai ter um animalzinho aí por muito tempo ao seu lado. Legal, muito obrigada, Elaine, pelo teu tempo, foi ótimo esse bate-papo, acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas e também trazer mais informação e conhecimento, né, para todos. Muito obrigada. Eu que agradeço, espero que eu tenha agregado aí aos nossos queridos tutores, né? Eu não estou tão habituada assim, né? Então, o nervosismo me atrapalhou um pouquinho, então eu fico à disposição se alguém quiser conversar, se quiser me tirar dúvidas, eu vou deixar meu e-mail acessível para você. Eu vou ficar super feliz em receber dúvidas e vou responder com o maior carinho. Mais uma vez, parabéns para vocês, parabéns pelo seu gatil. Eu sei que é um gatil maravilhoso, parabéns pelos 15 anos e sucesso para vocês e saúde para todo mundo. Obrigada. Obrigada também, é ótimo ter tido a tua participação com a gente. Espero que a gente se conheça um dia, né? Quem sabe em breve. Um beijo.
Reg, beijos Beijo. aqui da turma toda para você. E também vai ser bem-vindo aqui com a gente. Obrigada, beijo.